Eu estava dando aula agora sobre marca pessoal para um grupo de empresárias de um clube de networking que eu faço parte aqui de Londrina, que é a W2W. E a gente foi falar sobre marca pessoal, sobre posicionamento, sobre as coisas que a gente aplica no dia a dia da agência. E uma das coisas que a gente trouxe foi sobre a importância da gente contar a nossa história e de a gente trazer elementos tanto da nossa história quanto da nossa personalidade para o nosso conteúdo, para ele gerar mais conexão, para a gente se aproximar da nossa audiência, para ele também ficar mais autêntico, né, porque hoje conteúdo é commodity, todo mundo cria conteúdo, tem vários profissionais criando conteúdo, você pesquisa no Google, você pesquisa conteúdo no ChatGPT, tem um monte de IA criando conteúdo. Então o que diferencia de fato a gente é a nossa história, é o nosso ponto de vista, a nossa visão de mundo, enfim. E aí, pensando nisso, me deu vontade de criar esse vídeo aqui de forma despretensiosa, totalmente sem roteiro, para contar para vocês, não a minha história em si, mas algumas coisas que eu acredito que, na verdade, assim, o modo de pensar que fez eu conseguir mudar minha história. Acho que esse é o ponto desse vídeo. E eu espero que de alguma forma isso te inspire, tá? Te ajude de alguma forma, te inspire de alguma forma, porque eu acredito que se a gente consegue mudar a forma como a gente pensa, é assim que a gente consegue se tornar uma nova pessoa e é assim que a gente consegue mudar nossas ações, que vão mudar nossos resultados, que vai mudar a nossa vida. E uma das primeiras coisas que eu acho que me fizeram ser capaz de mudar na minha história foi assim, eu nunca tive medo de começar antes de estar pronta, antes de me sentir pronta. Então, mesmo não me sentindo pronta, eu sempre fui a pessoa que fui lá e fiz. E muita gente fala assim: "Ai, Lorena, eu te vejo como uma pessoa muito corajosa, porque você teve coragem de mudar de emprego", pra quem não sabe. Eu mudei de carreira, na verdade, né, eu era advogada, depois comecei a atuar com marketing, eu já estava fazendo mestrado. Então foram, assim, 7 anos de estudo, já tinha especialização, já estava no mestrado, abandonei pra começar uma carreira totalmente do zero, que foi no marketing. E depois disso eu mudei de cidade, mudei de estado, aí comecei a fazer outro trabalho aqui em Londrina quando eu cheguei. Aí depois eu mudei de novo, desse trabalho até criar minha agência. Então assim, para começar tudo isso, ou para fazer essas mudanças na minha vida, eu nunca esperei essa sensação de estar pronta. Eu sempre fui lá e fiz, entendeu? E eu acho que é por isso que as pessoas me veem como uma pessoa corajosa. Eu nem me considero corajosa, mas conversando com outras pessoas, eu vejo que o medo trava muito elas. Então, o medo da exposição, o medo do julgamento dos outros, o medo de mudança. E aqui eu acho que vai o segundo insight. Eu nunca tive muito medo de mudança. Eu sempre achei que as mudanças elas são necessárias e que se ela vem é porque Deus tem o melhor pra gente. Então, eu nunca fui muito resistente à mudança. Eu sei que isso é um pouco da minha personalidade, eu sou uma pessoa mais dinâmica, mais flexível, minha estrutura de pensamento, ela é mais criativa, mas eu vejo que pessoas que têm o pensamento mais rígido, né, mais inflexível, para elas é mais difícil, elas precisam de mais estrutura. Então hoje, me conhecendo e sabendo que eu tenho essa personalidade, o que é que eu tento fazer? Eu tento me tornar uma pessoa com mais estrutura, com mais organização. Hoje eu pondero, eu penso mais, tento estruturar mais antes de simplesmente ir lá. Eita, um solzão entrou aqui. Antes de ir lá fazer, executar. Mas ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas mais rígidas, de estrutura de pensamento mais rígida, elas precisam exercitar também essa flexibilidade e acolher de peito mais aberto as mudanças. Agora tem um sol que tá indo e voltando aqui. Então, esse é o segundo insight, eu nunca tive medo de mudar. Eh, a terceira coisa é a seguinte, eu nunca tive medo da opinião dos outros. Essa é a verdade. Gente, o quanto eu converso com as pessoas que elas ficam com a vida travada porque elas têm medo do julgamento dos outros, não está no gibi. Só que assim, geralmente essas pessoas e eu falo muito, muito sobre isso no Instagram, que assim, as pessoas sempre vão achar algo pra falar de você. Bem ou mal, elas sempre vão achar. Se você fizer, se você não fizer, elas sempre vão achar um jeito de falar
algo sobre vocês, tá? É até natural do ser humano. Só que dificilmente essas pessoas que vão te julgar vão ser as pessoas que estão ali correndo atrás do delas, que estão construindo delas, trabalhando, focadas no desenvolvimento pessoal delas. Quem vai ficar falando não é quem tá ali com a mesma mentalidade, correndo atrás, igual você. Geralmente é quem tá em casa sem fazer nada. E eu acho que é muito porque você tá evidenciando pra ela as coisas que ela poderia também estar fazendo pra mudar a vida dela e ela não faz. Então, assim, eu sempre pensei dessa forma e eu nunca deixei o medo do julgamento dos outros paralisar a minha vida. Uma outra coisa é a seguinte: eh, eu sempre agi apesar do medo, tá? E não é só sobre, ai, não se sentir pronto, ir lá e fazer. Mas assim, gente, o medo, ele sempre existiu na minha vida. E ele sempre vai existir. Tudo novo que eu começo, tudo novo que eu não sei fazer, eu fico com medo. E se der errado? E se ninguém aparecer? Agora eu comecei um projeto de fazer lives toda sexta-feira no meu perfil. Gente, pra começar, eu pensei tanto, ponderei tanto, tava morrendo de medo de ninguém aparecer, tava morrendo de medo de não dar certo. Só que eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, Deus, você me deu essa vontade no coração, esse projeto é seu e eu vou fazer, independente do medo. Eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo, eu tinha muito, muito medo de gravar stories, muita vergonha. E aí, o que é que eu fiz? Eu falei, eu preciso melhorar nesse negócio. Eu peguei o livro 12 Regras para a Vida. Não sei se vocês já leram, indico, inclusive. E eu abri 12 lives no meu perfil. E cada dia eu falava de um capítulo. Tudo isso para me desenvolver ali. E teve dias que ninguém apareceu. Agora, imagina se eu tivesse parado lá, né? Isso foi quando eu estava começando, eu estava lá em Ilhéus ainda. Imagine se, por ninguém ter aparecido na minha live, eu simplesmente tivesse parado de produzir conteúdo. Então, graças a Deus que eu não parei. Então, assim, o medo, ele sempre vai existir. Só que tem até uma frase que fala, né? As melhores coisas da vida, elas sempre estão atrás do medo. Então, a primeira vez que eu fui palestrar, eu fiquei morrendo de medo. A primeira vez que eu fui dar uma aula online, eu fiquei com medo. Para essas mudanças acontecerem na minha vida, mudar de estado, gente, me deu muito medo. Só que a gente precisa agir independente do medo. Esse é outro ponto. Uma outra coisa eu sempre fui muito focada em mim, nos meus objetivos, no meu crescimento, no meu desenvolvimento pessoal. E eu gasto pouco tempo, ou quase nenhum tempo, ou quase nada de energia me preocupando com o que os outros estão fazendo com a vida deles. Então, assim, sério, minha vida não tem espaço pra ficar fazendo fofoca dos outros. Porque, gente, fazer o seu e mudar a sua realidade já é tão difícil. Você precisa de tanta energia. Você precisa organizar sua agenda. Você precisa colocar muito energia para se desenvolver, para estudar, para estar nos lugares certos, conhecer as pessoas certas, para trabalhar com afinco, para se desenvolver enquanto profissional. Qual tempo te sobra se você estiver fazendo tudo isso ainda para treinar, ainda para ir na igreja, né? Ainda para se relacionar com as pessoas, com sua família, com seus amigos. Se você estiver focado, muito focado em tudo isso, dificilmente vai te sobrar tempo para focar na vida dos outros. E eu falo que hoje eu vivo até numa bolha, porque eu sei muito pouco do que tá acontecendo no mundo. Deveria melhorar isso aí, hein? Mas é porque eu simplesmente sei que minha energia, ela é limitadíssima e quanto mais eu disperso minha energia, menos energia eu tenho para gastar no que realmente é importante. Esse é um outro ponto. Pausei o vídeo porque eu não lembrava o que, é que eu queria falar com vocês. Mas vamos lá, minha memória é de galinha velha, tá? É bem ruim. Uma outra coisa, o medo da exposição. Gente, eu fico pensando se eu tivesse me travado lá por conta do medo da exposição na internet. Onde eu estaria hoje? Entendeu? Hoje eu atraio diversas oportunidades. Hoje mesmo, essa aula, né, que a gente deu, que o convite que a gente recebeu, o convite para diversas aulas que a gente recebe hoje na agência, na Olímpia, é por conta da nossa produção de conteúdo. Só que eu vejo o quanto as pessoas ficam travadas por conta desse medo da exposição. E, gente, hoje a internet é um amplificador da sua marca pessoal,
Você é capaz de levar seu conteúdo para várias pessoas, que várias pessoas conheçam o seu trabalho e do seu negócio também, um amplificador de negócios. E as pessoas ainda travam muito por conta da exposição. Então, eu acho que perder o medo da exposição foi uma grande virada de chave na minha vida também. Uma coisa que eu falei, inclusive, nessa aula que eu dei hoje, que, assim, as pessoas veem a produção de conteúdo como um fardo. Só que, antigamente, só quem conseguia fazer marketing e publicidade eram as grandes empresas que tinham muito dinheiro. Você tinha que disputar televisão, jornal. E se você não tivesse muito dinheiro para investir, ficava muito mais difícil. Hoje, a gente tem a benção e a grande oportunidade de, com o celular na mão, a gente conseguir amplificar a nossa empresa, entendeu? Transformar o nosso Instagram em um canal de aquisição de cliente, vir para o YouTube, TikTok, tem blog, site, tem tantas formas e formas que não são caras e a gente fica enxergando a produção de conteúdo, fica enxergando o produzir ali, aparecer no Instagram como um grande fardo. Eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade e com certeza, sem sombra de dúvidas, perder o medo da exposição foi uma das coisas que me fez me conectar com pessoas que me deram grandes oportunidades para mudar de vida, me, né, amplificou mesmo a mensagem da minha agência. Ou então, quando eu comuniquei aqui no Instagram que eu ia. Gente, o sol tá indo e voltando. Porque tem uma nuvem aqui. Eu tô no meu quarto, tem uma nuvem aqui na frente da janela. E quando eu fui mudar de carreira, que eu comuniquei no Instagram, foi aqui que eu adquiri meus primeiros clientes. Então, perca esse medo, tá? Perca esse medo de se expor. Isso aqui é uma grande bênção pra gente amplificar nossa mensagem, atrair oportunidades, atrair as pessoas certas, enfim, mude essa mentalidade. E eu acho que pra finalizar, não ter medo de errar, tá? Às vezes de parecer incoerente, de precisar voltar atrás, de ser vista mesmo tentando, sabe? Eu nunca tive medo de ser vista tentando. Ah, e se não der certo? Gente, se não der certo, é vida que segue, entendeu? A gente começa de novo. E, e é isso, todo mundo erra. Eu acho que a gente precisa ser mais paciente com os nossos erros também. Entender que às vezes a gente vai falar alguma coisa ali no nosso conteúdo, no nosso Instagram, e depois vai mudar de ideia, porque você vai se tornar outra pessoa. Se você está em busca de desenvolvimento, constantemente você vai se tornar outra pessoa. Você vai mudar eternamente, né? E graças a Deus. Então, quer dizer que você teve uma expansão de consciência, de conhecimento, de experiência. Então, é sempre bom estar mudando. Eu tava pensando se eu ia postar esse vídeo ou não, se, só que eu vou postar, eu achei que ele ficou bom, alguns insights bem legais. Eu quero saber aqui o seguinte, se vocês gostam desse tipo de conteúdo mais assim, mais espontâneo, o que é que vocês queriam que eu trouxesse também, deixa aqui nos comentários, quero conversar mais com vocês. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, de também se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos. Tudo aqui é pensado com muito carinho para, eu falo, né? Eu criei esse canal para a gente conseguir se desenvolver juntos em todas as áreas, corpo, mente, espírito. E, e é isso. Esse vídeo foi alguns insights. Me conte só aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. Beijos, até o próximo.